Preços de frutas e hortaliças caem no atacado. Frio favorece desenvolvimento da maçã no sul do país. E o café opera em alta nas bolsas de Londres, Nova York e no Brasil. O Mercado do Campo desta terça-feira, 18 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Derrota de Trump e valorização do petróleo fazem com que a moeda americana atinja a menor cotação desde o dia 16 de maio. Vamos ver então como terminou o dólar durante essa terça-feira. Queda, portanto, de 0,75%, atingindo, como eu falei, a menor cotação desde o dia 16 de maio. Dólar a R$ 3,15 mais 80. Enquanto isso, o Ibovespa, índice que aponta o volume de negócios com as principais ações de empresas brasileiras negociadas aqui na Bolsa na B3, operou perto da estabilidade no dia de hoje, depois de registrar uma queda no início da manhã. O dia foi positivo para as commodities graças à melhora de ações do setor bancário e aos papéis da Vale e também da Petrobras. Ibovespa, portanto, em alta de 0,19% a 65.337 pontos. Bom, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, saiu bem otimista da reunião com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos na tarde de ontem. Como a gente mostrou aqui, eles estavam em reunião para retomar as exportações da carne bovina in natura para o país norte-americano. Vamos acompanhar mais informações na reportagem. O assunto foi tratado nesta segunda-feira entre o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue. Na reunião, o ministro falou sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender às exigências sanitárias norte-americanas. Bom, espero fazer uma reunião mais política aqui com o secretário e a gente definir um cronograma para a volta do Brasil às exportações de carne in natura aqui aos Estados Unidos. Bem, essa é uma reunião técnica que já aconteceu na semana passada, teremos uma outra reunião amanhã. Não vamos discutir muito tecnicamente nessa reunião, mas uma questão de comércio geral, temos outros pontos também a serem debatidos aqui. O ministro também se reuniu com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, e com o adido agrícola brasileiro nos Estados Unidos, Luiz Cláudio de Caruza e Santana, para tratar sobre as providências que o Ministério da Agricultura tomou em relação a reações à vacina contra a febre aftosa, detectadas pela Área de Defesa Sanitária dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o ministro Blairo Maggi terá uma reunião com o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e, à tarde, ele retorna ao Brasil. Camila Xavier, para o SBA. E a reunião do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também é o comentário de Antônio Resti no programa de hoje. Vamos acompanhar. Olá, o ministro Blairo Maggi da Agricultura e Pecuária corre o sério risco de se transformar no bombeiro do agronegócio. Isso porque tamanho é o número de incêndios que ele tem apagado, ou tentado apagar, pelo menos no que diz respeito à pecuária brasileira, que pode virar a ser o bombeiro. Primeiro foi a carne fraca, depois umas outras delações, e agora o tal do mensalinho, também fruto de delação, pagos aos fiscais, alguns fiscais, da Defesa Sanitária Brasileira. Tanto isso é verdade que o ministro Blairo Maggi, no início desta semana, tem uma reunião marcada com o secretário da Agricultura norte-americano, o senhor Perdue, que é o equivalente a ministro lá, o secretário, para tentar desbloquear a entrada de carne bovina brasileira in natura. Os norte-americanos, depois de longas décadas, permitiram, em setembro do ano passado, a entrada da carne bovina brasileira in natura. E agora, com essa sucessão de escândalos, voltaram a proibir. É isso que o ministro Blairo Maggi tenta destravar nessa reunião lá nos Estados Unidos. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio.
Bom, na última semana nós mostramos o lançamento dos recursos do Plano Safra por parte do Banco do Brasil. Este ano os recursos tiveram um aumento de 30% em comparação com o ano passado. É o que diz Camila Xavier. Vamos acompanhar. Foram disponibilizados 103 bilhões de reais em linhas de crédito para o financiamento da safra 2017-2018, entre recursos da carteira própria e os subsídios para o setor. Um aumento de 30% em relação ao ano passado, que foi de 72 bilhões. Este ano, dos 103 bilhões, 11,5 serão destinados a empresas de agronegócio e 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas. Entre os destaques está a redução das taxas em 1 ponto percentual para linhas de custeio, investimento e comercialização para a agricultura empresarial. A safra este ano pode chegar a 240 milhões de toneladas de grãos, segundo projeção do IBGE, sendo 114 milhões de toneladas de soja e 97 milhões de toneladas de milho. Nos últimos 30 anos, o setor agrícola cresceu 60%, enquanto a produtividade deu um salto de 300%. Se você fizer uma analogia hoje com os maiores países do mundo em termos de terra, produtividade e população, só tem 5 países que acabam ficando entre os selecionados disso. É o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, a China e a Rússia. Ou seja, a perspectiva dentro do cenário do agronegócio brasileiro é muito boa, é muito grande. O Mercado do Campo faz o primeiro intervalo de hoje e já volta com as cotações do café nas 3 principais bolsas. Até já! O Mercado do Campo está de volta trazendo informações das cotações do café. Nas 3 principais bolsas, o mercado futuro do café operou em alta durante esta terça-feira. Vamos começar então com a Bolsa de Londres, onde são analisados os contratos futuro para o café robusta. Aqui nós analisamos então os últimos negócios, contratos para julho, 2.142 dólares por tonelada, indicando uma variação positiva de 0,09%. Contratos para setembro a 2.131 dólares por tonelada, alta de 0,23%. Contratos para o mês de novembro a 2.110 dólares por tonelada, uma leve alta de 0,04%. E contratos para janeiro do ano que vem a 2.089 dólares por tonelada, alta de 0,09%. Já na Bolsa de Nova York, o café arábica últimos negócios para o mês de julho, negociado a 1 dólar e 31 centos por libra-peso, uma alta de 0,26%. Contratos para setembro a 1 dólar e 34 centos por libra-peso, alta de mais de 1%. Contratos para dezembro a 1 dólar e 38 centos por libra-peso, alta de 0,94%. E contratos para março do ano que vem a 1 dólar e 41 centos por libra-peso, uma alta também de quase 1%. E aqui no Brasil, café BMF Bovespa, de acordo com o ajuste atual, contratos para o mês de julho negociados a 155 dólares e 75 centavos a saca, uma variação positiva de 0,32%. Contratos para o mês de setembro a 161 dólares a saca, alta de 1,32%. Contratos para o mês de dezembro negociados a 1 dólar e 66 centos a saca, alta de 1,37%. Para os contratos do ano que vem, também uma alta de quase 1%. Como eu falei então, as 3 bolsas operaram em alta para o café durante esta terça-feira. E a pesquisa Focus do Banco Central desta semana aponta para a 7ª queda consecutiva do IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é feito pelo governo do estado, é usado como referência pelo governo do estado desde 1999. Vamos acompanhar na reportagem de Camila Xavier. As projeções permanecem abaixo do centro de meta da inflação, que é de 4,5%. A expectativa para o IPCA em 2017 caiu de 3,38% para 3,29%. E para o ano que vem, teve queda de 0,04 ponto percentual. Foi a 7ª queda seguida este ano.
As estimativas foram divulgadas pelo Boletim Focus do Banco Central em Brasília. A meta central de inflação não é atingida no país desde 2009. Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 8% ao ano, indicando uma redução em relação ao último levantamento de 8,25%. Atualmente, a taxa está em 10,25% ao ano. Já a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano ficou estável em 0,34%. Para 2018, manteve-se em 2%. Camila Xavier para o SBA. E o Brasil amanheceu com temperaturas negativas em diversas regiões. E esse frio é imprescindível para as culturas de inverno. A maçã, por exemplo, precisa de 300 a 500 horas de temperaturas abaixo de 7 graus para garantir o bom desenvolvimento das flores. E segundo a empresa de pesquisa agropecuária de extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, as unidades de frio acumuladas desde o início de abril até o fim de junho foram inferiores à média histórica registrada. Com isso, vamos ver então como que está o preço da maçã, de acordo com o CPEA, para o Rio Grande do Sul, usando aí como referência a cidade de Vacaria. Como a gente pode observar aqui, a maçã Fuji embalada graúda, caixa de 18 quilos, apresentou uma alta nas últimas semanas. Do dia 22 de junho até 13 de julho, quando foi divulgado o último levantamento do CPEA, a maçã Fuji teve uma alta de quase R$ 3,00 por tanto. E para saber se esse frio vai continuar ou não, chamo mais uma vez Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Os próximos dias ainda será de persistência do frio no centro-sul do país. Isso pode acarretar em episódios de geada, especialmente no Paraná. Mas não deve afetar e nem prejudicar as áreas produtoras de trigo, porque as lavouras de trigo no estado do Paraná já estão em fase mais avançada. Ao longo dos próximos 5 dias, a expectativa não é de pancadas de chuva na maior parte do centro-sul do país. O predomínio é de tempo seco até o dia 23 de julho. Apenas algumas pancadas de chuva ocorrem em partes do sudeste, especialmente na faixa leste. Vale salientar que ainda são pancadas de fraca intensidade e com baixos acumulados. Agora, durante este período, é que as temperaturas mínimas ainda devem seguir declinando, especialmente nos próximos dias. Pode fazer frio no oeste paranaense, com temperaturas de até 1 grau, enquanto que a mesma temperatura também pode ser registrada no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Agora, durante os próximos dias, a expectativa é de que volte a chover no Rio Grande do Sul. Novas áreas de instabilidade agora passam a avançar pelo sul do país e provocam pancadas de chuva do oeste até o sul gaúcho. Nas demais áreas do centro-sul do país, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco. Agora, durante este período, essa massa de ar mais frio volta a perder força e agora as temperaturas mínimas começam a se elevar. Faz 9 graus na Serra Catarinense e 15 graus no oeste paranaense até o dia 28 de julho, agora já sem riscos para episódios de geada. Volto com você no estúdio. É isso, frio no Brasil, calor nos Estados Unidos. O tempo seco no oeste americano provoca estresse no milho e isso faz com que os preços lá na Bolsa de Chicago tenham alta, né? Essa é a consequência. Vamos ver então nesta terça-feira como que encerrou o milho futuro na Bolsa de Chicago, de acordo com os últimos negócios. Nós ainda não temos a atualização de julho, então vamos para setembro. Últimos negócios então a $3,77 por bushel. Isso representa uma variação positiva de 0,53%. Para dezembro, $3,90 por bushel, alta de 0,64%. E para março do ano que vem, $4,01 por bushel, variação positiva de 0,62%. Lembrando que na semana passada as altas passavam de 4%. Hoje então a gente registrou essa alta, mas na semana passada elas foram bem mais significativas. E o milho Bovespa também não temos então o ajuste atual para junho. Vamos para os contratos negociados para setembro. R$ 26,27 a saca de 60 quilos, uma leve queda de 0,23%. Contratos para novembro, R$ 28,30 a saca, alta de 1,76%.
produto e contratos para janeiro do ano que vem, R$ 28,67 a saca, uma alta de 1,77%. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! O Mercado do Campo desta terça-feira está de volta e o mesmo clima seco dos Estados Unidos que vem causando estresse nas lavouras de milho, causa esse mesmo efeito também na soja. Então, com isso, é claro que a soja teve uma alta também em Chicago durante essa terça-feira. Vamos analisar como ficaram os números. Últimos negócios, contratos para agosto a $9,89 por bushel, uma variação positiva de quase 0,5%. Contratos para setembro negociados a $9,93 por bushel, variação positiva também de 0,48%. Contratos para novembro a $10,01 por bushel, uma alta de 0,45%. E contratos para janeiro do ano que vem a $10,10 por bushel, variação também positiva de 0,42%. E para saber informações do tempo aqui no Brasil, eu chamo mais uma vez Juliana Rezende. É o tempo seco que deve predominar ao longo dos próximos dias em algumas áreas das regiões norte e também nordeste. Durante os últimos períodos, esse predomínio de tempo mais seco já tem ocorrido e tem favorecido também para o declínio dos índices de umidade do solo. Especialmente nas áreas em vermelho, é que a disponibilidade hídrica já está baixa por conta dessa falta de chuvas e nessas condições os pastos não conseguem manter um bom ritmo de crescimento. Ao longo dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é predomínio de tempo firme nas áreas mais claras do mapa, com pancadas de chuva no extremo norte e também nas áreas litorâneas do nordeste. Já no decorrer do segundo período, essas pancadas perdem um pouco mais de abrangência. Agora deve chover em áreas mais ao norte da região norte e também nas áreas mais a oeste da região, enquanto que no nordeste as chuvas ganham um pouco mais de força na faixa leste e perdem força no interior. No decorrer do terceiro período, esse padrão de chuvas deve persistir, com chuvas se concentrando nas áreas mais ao norte do país e também ocorrendo na faixa leste, pancadas de chuvas frequentes até o dia 2 de agosto. Então, durante os próximos dias e semanas, a expectativa ainda é de tempo seco no interior das regiões norte e nordeste, favorecendo para o declínio dos índices de umidade do solo e também acaba prejudicando o crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E frutas e hortaliças ficam mais caras no atacado. É o que diz o 7º boletim Pro-Horti de comercialização de hortigranjeiros nas Ceasas, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse boletim se refere aos preços praticados durante o mês de junho em comparação com maio. De um modo geral, apenas o mamão e a alface foram os produtos que ficaram mais caros. E o que ajudou a impulsionar os preços para baixo foi principalmente a laranja e também a banana. E a banana também registrou uma queda na demanda no varejo. Já as exportações do suco de laranja nessa safra tiveram uma queda de 17%. Sobre este assunto, eu conversei com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, e é o que você vai ver agora. Ibiapaba Neto, então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao SBA, trazendo aí as informações do mercado de citros do Brasil, que nós viemos acompanhando diariamente aqui na nossa programação. É um prazer em recebê-lo. Obrigado, Sara, é um prazer estar aqui. Bom, eu começo te perguntando, então, sobre essa queda que a gente está acompanhando nas exportações do suco de laranja, que foi anunciada aí nos últimos dias e que corresponde a 17%. São 450 mil toneladas a menos, né? E isso, a gente sabe que é consequência da safra lá de 2015, o que mostra que esse efeito ele é bem duradouro, né? E vem causando um efeito dominó aí nessa cadeia, né? Exatamente. Essa diminuição nas exportações de suco são uma consequência da menor produção de suco, que tem como causa justamente uma menor safra de laranja, que é essa que encerrou agora 2016-2017, que foi a menor safra aí em 28 anos. Por que isso aconteceu? Ali no finalzinho de 2015, quando São Paulo viveu aquela seca prolongada, com semanas de calor muito elevado, isso provocou um efeito nas árvores, que para se defender desse clima extremo, elas abortam os frutos. Então a gente teve uma safra, uma quebra muito grande em relação à safra anterior, que já não foi das maiores, né? Agora, a notícia boa é que a gente tem uma safra grande esse ano e que tem tudo para recuperar o mercado.
E além dessa quebra que a gente teve na safra, também existe uma diminuição na demanda pelo suco de laranja? Sim, existe uma diminuição da demanda do suco de laranja, principalmente por concorrência de outros produtos e uma certa mudança de hábito também do consumidor. Principalmente no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa. A Europa é o nosso maior consumidor, com 70% de participação no nosso mercado, né? Então, como o café da manhã, cada dia, ele faz menos parte da vida das pessoas, isso tem uma pressão sobre a ocasião de consumo e tem também uma pressão sobre o suco de laranja. E a concorrência. Hoje em dia, você tem bebidas novas sendo lançadas todos os dias, e isso tem também uma pressão muito forte sobre a cadeia da laranja. É porque eu acredito e imagino também que essa carência no produto para os outros países, ele também acaba fazendo com que a demanda depois diminua mais ainda, né? Porque acaba criando novos hábitos de consumo, né? Esse é o risco que se corre, principalmente quando você tem uma interrupção na frequência de entrega, como aconteceu agora. Agora, se a gente for olhar o mercado mundial como um todo, a demanda mundial por suco de laranja, ela é mais ou menos em torno de 1.900.000 toneladas, segundo dados da Euromonitor e da Tetra Pak, que fazem pesquisas muito amplas nessa parte de consumo. Então, é razoável a gente acreditar que haja espaço para a gente voltar nessa safra ali entre 1 milhão e 100 toneladas, que é o que a gente vinha exportando nos últimos anos. Então, quer dizer, não necessariamente a gente vai ter uma diminuição de consumo do suco de laranja, embora, como você observou, é um risco que se corre. Certo, porque em muitas das safras que a gente tem no Brasil, de outros produtos, outras culturas, enfim, muitas vezes a tecnologia é uma grande aliada, né? Principalmente para esses momentos aí de quebra na safra, ela que ajuda com que os números se recuperem para os próximos anos. Como é que funciona isso no mercado de laranja e no mercado de citros? Bem, a gente já tem na parte de produção de suco de laranja algumas eficiências que você consegue no processo fabril. No processamento do suco de laranja, você consegue uma extração mais eficiente do que a gente chama de sólidos solúveis. Para quem está mais ambientado com o mercado de cana, por exemplo, o sólido solúvel para laranja, ele seria a TR da cana, tá? Para a gente ter o que você realmente recupera e o que você faz o seu produto final. No nosso caso, o suco concentrado equivalente a 66 graus Brix, que significa o seguinte, que em 1 tonelada de suco, você tem 66% de sólidos, né? Então, esse é o nosso carro-chefe ainda. Então, o que acontece? A eficiência, ela te ajuda a você conseguir uma recuperação melhor. Mas se você não tem a matéria-prima, não tem muito para onde correr. Você depende muito do clima, depende muito da safra, o que faz da citricultura uma atividade extremamente delicada nesse ponto. Certo. E sendo o Brasil o maior produtor e o maior exportador desse produto, em números dentro da nossa economia, o que representa isso? Representa bastante. No estado de São Paulo, são 200 mil empregos gerados pela cadeia citrícola, são 2 bilhões de dólares mais ou menos por ano que entram diretamente na economia do Brasil. Então, acho que dentro do PIB agrícola, ali a citricultura representa mais ou menos 1%. Né? E dentro da economia de São Paulo é a cultura que mais gerou empregos dentro de toda a agropecuária paulista. Só para a gente ter uma comparação, a citricultura, ela gera 1 emprego a cada 9 hectares. A cana, que é muito mais mecanizada, gera 1 a cada 80 hectares. Então a gente consegue, numa área muito menor do que a da cana, em torno de 400 mil hectares, menos de 10% da área de cana, a gente consegue gerar praticamente a mesma quantidade de empregos diretos. Então isso é muito interessante. Ah, perfeito. Bom, para encerrar então, a gente já fez um panorama geral aí tratando dessa queda nas exportações, também da quebra na safra. Olhando para frente, como que esses prejuízos aí podem ser contornados para que o mercado volte a andar de uma forma linear e positiva? Bem, o fato da safra ter sido pequena não quer dizer que tenha sido um ano ruim, porque é oferta e demanda. Então, quer dizer, no final das contas, tanto o suco quanto a fruta acabaram sendo muito valorizados na última safra. Então, isso tem um aspecto que é positivo. Claro que se a gente tivesse um pouco mais de suco, um pouco mais de fruta, teria sido melhor para todo mundo, mas foi longe de ser um ano ruim. Então, o que a gente está trabalhando, inclusive com campanhas fora do Brasil e uma série de ações, é para estimular o consumo de suco de laranja, porque aumentando a demanda, a citricultura, como costumo dizer, ela é um patrimônio de São Paulo, é um patrimônio do Brasil. E a gente tem que lutar para fazer que esse mercado fique cada vez
maior, porque não adianta você dividir o mesmo número de pedaços para um bolo cada vez menor. Então, por isso que a nossa preocupação com a demanda ela é grande, estamos trabalhando forte para lidar com isso. E é um produto que faz parte da mesa do brasileiro, né? Totalmente. O brasileiro consome muito suco de laranja, são mais ou menos 12 litros per capita por ano, considerando o suco fresco, espremido na hora, né? E tem muito espaço ainda para crescer no suco processado, também o suco disponível no supermercado, até porque a comodidade, a conveniência fazem parte da vida moderna e existem uma série de marcas novas entrando, explorando esse mercado que estão indo muito bem. Perfeito, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, estou à disposição. Esse foi então Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Nós voltamos ao programa. E enquanto espera-se uma reação positiva nas exportações do suco de laranja, a indústria vê os preços cederem na Bolsa de Nova York. Do dia 11 de julho para cá, o contrato para setembro teve uma queda, passou de $1,30 por libra-peso para $1,26. E o fechamento de hoje na Bolsa de Nova York você tem aqui na tela. Contratos para o mês de setembro, últimos negócios, $1,26 por libra-peso, apresentando então uma estabilidade nos contratos para setembro. Contratos para novembro a $1,27 por libra-peso, uma variação positiva de 0,07%. Contratos para janeiro a $1,29 por libra-peso, alta de 0,11%. E contratos para março a $1,32 por libra-peso, uma leve queda de 0,03%. Lembrando que esses são os preços dessa semana e na última semana o produto apresentou uma forte queda aí no mercado. Essa semana, felizmente, a gente consegue perceber uma recuperação positiva, portanto. Já no Brasil, a laranja indústria, de acordo com o CPEA, caixa de 40 quilos, tem estabilidade desde o dia 11 de julho para cá. Aqui no Brasil, então, o CPEA apura que o produto de laranja entregue na indústria, o produtor recebe R$ 18,00 a caixa de 40 quilos. Entregue na indústria significa que nesse valor estão inclusos os custos de colheita e também os custos de frete. O Mercado do Campo desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3. Acompanhe agora o programa Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Até mais!